Toque pela Vida. Apoio Clínica Multimagem, Cicobi Unimais e Ozan. Olá, começa agora mais um programa Toque pela Vida, começando as aulas, né? Já está começando com tudo. Você tem filho ainda que leva lancheira para a escola, né? Aquela lancheira cheia daqueles salgadinhos que parece isopor, né? Que você come, fica aquele cheiro na mão, na casa. Abriu, a casa já sabe que alguém vai comer. Você manda refrigerante, manda suco, é uma coisa saudável, você manda um suco de caixinha. Como é que é a lancheira? Ou você dá o dinheiro para comprar na cantina? Tem muitas opções, mas cada vez mais a gente está encurralado com os industrializados, cada vez a gente está fugindo mais do natural, cada vez a gente está fugindo mais do ideal, cada vez com menos tempo, cada vez ficando menos tempo para você parar na gôndola do supermercado ou ir na feira e fazer uma boa escolha. Vamos conversar sobre isso? Porque a hora é essa, é conversar na época que as aulas começam, para que você tente já ir implantando, caso já não esteja acontecendo com você, hábitos de vida saudáveis, porque lá na frente, toda a nossa saúde lá na frente vai depender desses hábitos de vida saudáveis que são desenvolvidos, que são implantados na infância. Se você nesta época não conseguir convencer do mínimo, lá na frente pode acontecer o máximo. Então vamos tentar fazer com que a gente tenha um jogo de cintura, que não caia no radicalismo, que faça realmente com que o lanche seja uma coisa que eles apreciem, fique saboroso e ao mesmo tempo que tenha uma compensação, porque tudo na vida vai na base da compensação, né? Principalmente com criança, com adolescente, né? Que não leva mais lancheira, é mico, leva lancheira, é tudo na cantina. Tem cantina que já está adaptada com alimentação saudável, coisas orgânicas, outras é na base da gordice. Como é que a gente faz, né? Então eu estou, depois de 8 anos, convidando incessantemente. Assim, hoje no sopetão, já tinha dito que não. Andréa Guaçaloca, nossa nutricionista, está conosco. Uma mulher cheia de experiência, que tem experiência para dar e vender, mas que não suporta conversar na frente das câmeras. Tudo muito rapidinho, ela achou que ela vinha dar um recado e ir embora, e eu deixei mais ou menos no ar. Aí, quando eu vi que ela estava quase infartando, porque o programa era de 1 hora, eu respondi alguma coisa e não olhei mais o zap dela. Tá? Foi bem assim, para poder ajudar vocês. Eu acho que a ajuda, nesse sentido, às vezes um toque que ela dê pode despertar em você 1000 possibilidades, que podem ser benéficas, que podem ser construtivas e que eu volto a dizer, toda a saúde que o seu filho, o seu marido, que você precisa hoje e que o seu filho, o seu neto vai precisar futuramente, você tem que começar a construir agora, com hábitos de higiene saudáveis, hábitos de vida saudáveis, uma alimentação bem balanceada, dentro do possível, dentro da nossa realidade. Lógico que a gente não vai isolar, né, colocar no iglu e deixar ficar ali quietinho, né, só com os pinguins olhando, não dá, mas a gente tem que sim tentar trilhar o melhor caminho possível. E a gente vai tentar passar para vocês como é que a gente pode fazer essa criançada e esses jovens fazer o melhor por eles nesse período de aula. Porque a gente sabe que pé na jaca eles vão meter mesmo, né, André? Realmente. Bom, não tem jeito. Não tem. Não, quero agradecer a Gilze pelo susto que ela me deu hoje de manhã, mas tudo bem, estou aqui depois de 8 anos, demorou, mas eu estou. Não é para falar de alimentação e câncer, mas é para falar de alimentação infantil. Que não é muito o meu foco, mas a gente tem que focar o quê? A alimentação ela tem que ser melhor e saudável desde bebê. Então não adianta querer agora, depois de velho, a gente querer mudar os hábitos das pessoas. Então, é muito mais fácil você começar a ensinar seu filho a comer direitinho desde cedo, e o lanche escolar é uma coisa muito séria. Porque, como a Gizi falou,
É muito fácil você ir no supermercado, pegar um salgadinho, aqueles bem fedidos, uma lata de refrigerante, colocar na mochila e tá pronto o lanche. Então não é assim. Hoje em dia, em vez da gente focar tanto no conceito alimentação perfeita, a gente foca nos alimentos menos processados possíveis. O que é isso? É a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, alimentação natural. Então é aquilo que a gente faz em casa, que não é difícil, gente, é ter um pouquinho de força de vontade. É muito fácil. Muito mais fácil você fazer o lanche do seu filho o quê? Faz um biscoito, você faz o biscoito, congela, tira em porções. Você pode fazer um lanche natural, não é com embutidos, não é com peito de peru, com presunto, não. Um patê de frango, um patê de atum, que apesar dele ser enlatado, dá para fazer. Faz uma com cream cheese, sem ser com maionese para não ser gordo. Frutas. Frutas você tem que abusar, porque se você ensinar ele desde pequeno a comer fruta, ele vai com certeza pedir fruta mais tarde. Então tudo isso é um hábito, certo? E é hábito mesmo. O meu neto, ele parecia o exorcista, ele comia até vomitar. Uma coisa absurda. Gabriel. E até hoje ele é comilão, até hoje ele é glutão, para falar a verdade. E a Júlia é da fruta, a Júlia é de experimentar as coisas, eles têm características totalmente diferentes. O Gabriel gosta de tudo que é gordo. E a Júlia come de tudo que pode ser magro. Ela não tem preconceito nenhum, ela experimenta as coisas. Então é muito mais fácil de lidar com a Júlia, por incrível que pareça. Muito mais fácil de lidar com a Júlia do que com o Gabriel. Porque o Gabriel ele vai pela cara, pelo cheiro, pelo sabor, se a coisa é gostosa, se tem um creme de leite, se tem um leite condensado, se tem doce de leite. E a Júlia vê se tem fruta. Então é muito mais fácil. Porque a fruta você pode guardar dentro da geladeira, você tem sempre de stand-by alguma fruta que você pode dar para essa criança no intervalo. E religiosamente de 3 em 3 horas eu estou dando alimentação para eles, quando eles estão comigo. Então é muito mais fácil. E o Gabriel já torce a cara, ele já quer bolacha, ele já quer isso. Aí eu vou maneirando. Então come com cream cheese, come com creme de ricota, light, tudo é light, tudo é... Tadinho, e aí não precisa usar. Aí ele lambe os dedos, coitado. Mas tem a sua compensação. De final de semana ele pode meter o pé na jaca. Sim, sim. Você tem que, não tem que ser um jogo de troca também, não concordo. Você acha que não vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que eles têm que aprender que comer saudável faz bem. Não é um jogo de troca. Aquilo lá hoje eu tô com vontade de comer isso, eu vou. Porque senão ele vai ficar pensando, nossa, a alimentação boa é aquela da troca. Não. Ele tem que ser criado desde pequenininho sabendo que aquilo é gostoso. Então, mas você acha que dá para convencer com coisas saudáveis? Você tem que começar cedo. E primeiro, se começa a ser uma obrigação, já não é a sua vida dia a dia, porque o seu dia a dia não é comer. Então você tem que comer bem e com prazer. Então você tem que ensinar que aquilo é o certo e que não é uma obrigação. Ele está fazendo isso para se nutrir e ser saudável. Sempre. Hoje a geração, por incrível que pareça, eu vejo a geração da minha filha, que já é mais velha, elas têm um hábito de alimentação muito mais saudável do que a gente tinha. Isso é verdade. Por quê? Porque, não é porque eu sou nutricionista, é porque elas aprenderam, entendeu? Lógico que tem muitas crianças e adolescentes obesos e adultos, mas tem muita gente que está muito mais focada em uma nutrição saudável, uma alimentação saudável. Então, não é base de troca. Ela aprendeu desde pequena que faz bem. Mas eu não posso virar e dizer assim, olha, durante a semana você vai comer assim, direitinho, e no final de semana você vai poder comer aquilo que você gosta. Isso não é uma troca? Então, eu acho que era bom mesclar. Durante a semana dá uma mesclada mesmo. Olha, sexta-feira é o dia da gordice. Vamos lá, não fala gordice, fala que... É gordice. Um dia a gente, olha, ele comeu super bem no almoço, comeu uma salada de alface, não precisa ser alface, precisa ser brócolis, que é gostoso. Às vezes eles gostam mais. Vai tentando, põe alface misturado com brócolis, cenoura, uma coisa bem bonita, gostosa, temperada. Não precisa fazer aquela coisa insonsa. Qual é o tempero ideal para que apeteça uma criança? Porque adulto faz o que quer. Então, eu acho que é uma coisa também de perguntar, de experimentar. Nada que seja processado, é o que eu falei. Hoje em dia a classificação alimentar é
minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os ultraprocessados são os molhos prontos, que é uma porcaria. É quanto mais aditivo químico que ele tem, pior ele faz uma saúde. Então, o que seria melhor? Alface, olha, desculpa, azeite e sal. Até uma maionese feita em casa, só que a maionese você tem que ter um cuidado. Você fez, comeu e vai para o lixo, porque ela é altamente perecível, né? Eu posso usar um pouco de cream cheese, eu posso Olha, creme de ricota. Eu faço muito em casa, molho de... Até parece que eu sou, assim, uma cozinheira. Mesime cozinheira. Não sou. Mas, olha, um molho de iogurte com hortelã, fica uma delícia com salsinha. Você tempera o iogurte com salsinha, com ervas naturais. Salsinha, um pouquinho de sal, fica uma delícia. Isso as pessoas não... Porque o adolescente, a criança, ela tem o hábito de dizer não gosto. É de cara, né? É de cara, não vou comer isso, é verde, eu não quero. Gente, experimenta, depois você diz que não gosta. Porque é hábito falar, não quero. Foi não difícil. Não é só ele, o adulto também tem essa mania. Foi difícil com as suas filhas, você sendo nutricionista e tendo que passar um pouco daquilo que você aprendeu? Eu vou até contar uma história engraçada. As minhas filhas, lógico que elas sempre comeram, vira e mexe, elas comiam porcaria. Essa semana a minha filha falou, mãe, as minhas amigas vieram perguntar se eu gosto de chá, porque elas não tomam refrigerante, não gostam. Porque eu sou nutricionista? Não. É porque eu também não tomo refrigerante em casa. Eu tomo fim de semana, eventualmente. Mas desde pequena era suco e chá. Então, é hábito. Né? Uma vez... não, elas comem porcaria. Eu tive uma filha que foi atleta, que ela jogou tênis, e ela comia bem, mas come porcaria sim. Lógico, de vez em quando. Ninguém é santo. Mas o dia a dia é saudável. Uma vez, uma professora ligou para minha casa. Uma está com 30, outra com 28. Olha, faz tempo isso. Eu atendi o telefone, nem tinha celular, eu acho. Eu atendi o telefone, ai tia, não sei, fulana, tudo bem? A Andréia, sabe o que é? Eu sei que não pode, mas será que você podia uma vez, de vez em quando, porque tem o dia da porcaria na escola, eu não sei se tem ainda hoje. Ainda tem, na sexta-feira. Então, você poderia mandar uma batatinha, um refrigerante para sua filha? Eu falei, mas eu que estou errada? Perguntei para ela. Ou é vocês que não ensinam os... não, tudo bem, é que a sua filha fica roubando batatinha da amiga. Ai, olha o que acontece com a filha da nutricionista. Olha o que acontece, olha o trauma que traz. E ela come batata frita, lógico que ela come porcaria. Mas eu falei, gente, pra mim, não é porque eu sou nutricionista, eu acho inadmissível uma mãe fazer uma lancheira para um filho todo dia com uma lata de refrigerante, uma bolacha recheada, que eu ainda vou falar dela, e um salgadinho. Ainda mais que esses salgadinhos, gente, não é possível, porque até eu sou desligada em muitos aspectos em relação à alimentação. Até porque quando você é uma pessoa obesa, você não filtra muita coisa, parece que tudo está dentro do mesmo balaio. Então, eu tenho coisa que eu não ligo, se engorda, se não engorda, se é light, se é diet, se é isso. Eu não fico me prendendo muito, mas, gente, eu acho inconcebível os benditos dos salgadinhos de pacote. Não é que a gente esteja fazendo uma campanha contra, é que é tão visível que aquilo lá não tem nada que possa ser oferecido de bom para um organismo, não tem como. Então, como é que você põe isso, uma coisa nociva? Para vocês fazerem uma ideia, no movimento Todos Juntos contra o Câncer, no Observatório de Oncologia que existe em São Paulo. Nem precisa nem falar disso. Nossa, a Organização Mundial de Saúde colocou todos os embutidos, todos, desde o presunto, mortadela, salsicha, blanquet, peito de peru, peito de chester, tudo isso que a gente julga como light, eles colocaram no mesmo patamar, todos eles no mesmo patamar do tabagismo. Eles são ultraprocessados. Então, não tem diferença. Você comer peito de peru todos os dias é você fumar todos os dias. Mesmo. Ele faz muito todos os embutidos, porque eles têm os aditivos e os conservantes que são altamente cancerígenos. Exatamente. Como é que você vai dar isso pro seu bebê? Pensa bem, gente. E aí, só pensar. E existe essa camuflagem do nome, né? Existe, porque é peito de peru light, tem mortadela light,
Entendeu? Lógico, se você pegasse, muito melhor você pegar um pernil de porco e fatiar e assar ele na sua casa. Tempera com temperos naturais, do que comer o embutido. Não tenha dúvida que é melhor. Tudo que é feito em casa. Naturalmente. É tudo, você pensa assim, tudo que você consegue fazer em casa. Você consegue fazer um peito de peru em casa? Jamais. Consegue? Não. Uma salsicha? Jamais. Então, ele é ultraprocessado. Porque entra a forma, entra a membrana que envolve toda a salsicha, tem a capa de gordura do presunto, do peito de peru, de tudo isso. E é uma determinação da Organização Mundial de Saúde. Não sou eu nem a André que estamos falando aqui. Mudou a Organização Mundial de Saúde. Mudou a classificação alimentar hoje. Vocês podem procurar. Ela mudou. Antigamente era pirâmide, né? Exato. A gente se baseava na pirâmide alimentar. Hoje é minimamente processado e ultraprocessados. Quer dizer, é uma faixa do verde para o vermelho. E a gente, muitas vezes, sem perceber, tá no vermelho, viu, gente? A gente precisa tomar cuidado, porque isso influencia na qualidade de vida, isso influencia em saúde futura, em saúde presente, e isso pode influenciar, inclusive, no desenvolvimento, no rendimento do aluno, não só do ponto de vista de estudo, mas também do ponto de vista de atividade física na escola. E aí fica difícil, porque entra chacota, tá todo mundo muito cruel. As crianças, os adolescentes estão muito cruéis uns com os outros. E pegar no pé de quem pode estar fora de peso, ou de quem pode magro demais também, né? Magro demais também, tudo. Demais, hoje em dia tudo. todos. Qualquer motivo é motivo do bullying. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente volta já já com o próximo bloco do programa Um Toque pela Vida. Auzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. De volta com o segundo bloco do programa Um Toque pela Vida, eu estou com a nutricionista Andréa Guaçaloca, que tem muito tempo como nutricionista, que tem 2 filhas lindas, que conseguiu, dentro da rotina dela, colocar valores, hábitos de vida, que é uma coisa que tão poucas mães conseguem, ou às vezes pensam que é tão difícil que nem tentam. Também tem isso, viu? Mas também não é assim, né? Não é? Não, mas não é são verdade. Perfeitas. Hã? Não, minhas filhas não são perfeitas. Não, elas nenhuma porcaria. mas elas comem certo. Vamos falar a verdade. Come, mas é hábito, desde pequeno. Então, Isso agora, não é difícil. Eu conheço pessoas que falam assim, eu sei que ele não come nada porque ele é enjoado, ele já enjoava até do meu leite, ele torcia a cara quando eu dava mamadeira, então eu nem vou ficar esquentando a minha cabeça, porque aí eu dou não sei o que, ele come bem. Aí é mas fácil. É cômodo, né? O problema dos pais é isso. É o comodismo, que é muito mais fácil. Lógico, se seu filho tá chorando, você vai lá e dá uma bala para ele vai ficar quieto. Se você me der uma bala, eu fico quieto também. Olha, eu tô falando isso, mas eu mudei das minhas filhas, do meu marido, porque é da pessoa. O teu marido, ele é mais... Nossa, ele só come tudo errado. Tudo errado? Quem conhece, sabe. E como você convive com isso? Não adianta falar. Não, é da pessoa. Bom, mas ele conviveu com essa realidade. Minha sogra, não sei. Mas é difícil. A gente fala, mas é muito difícil mudar o hábito alimentar, não é, Gilze? Eu que o digo. É difícil. Mas vale a pena, gente, porque quem muda tem a saúde muito melhor do que... É difícil. Quando você encara... Eu da pior maneira, eu caí na realidade que eu precisava emagrecer e sair da zona de conforto, uma zona de conforto desconfortável demais, né? Porque com 1,55 m, 130 quilos, não tem alguém que esteja bem nessa zona de conforto. Mas era assim, eu me lascava a semana inteira, fazia dieta a semana inteira, tudo certinho, 3 litros de água e e tudo certinho, 200 gramas eu emagrecia. Aí tinha um aniversário. Aí eu ia, olha, me dá vai comer bolo, então dá um pedaço bem fininho. Aí pega Guaraná, é 0, Quando eu olhava, 400 gramas a mais na balança. Aí eu falava, quer saber de uma coisa?
eu comer muito, eu comer pouco, na balança vai estar sempre para mais. Então eu acabava comendo. Que a minha facilidade de engordar sempre foi muito grande, desde pequena. Tive fase magra, fui uma adolescente magra, uma adulta jovem magra, foi muito tratamento. Os tratamentos para me engravidar é que me levaram a um descontrole absurdo, né? Então, quando eu vejo o pessoal levando criança em endocrinologista para retardar a menarca, né? A primeira menstruação, para a menina não menstruar tão cedo, quando começa a mexer muito com o hormônio, que está tudo tão quietinho, tudo caminhando bonitinho, me dá um pouco de arrepio, me dá um pouco de preocupação, porque você não deve mexer com uma natureza que está seguindo o seu fluxo. É muito importante a gente ter a consciência de que nós somos feitos de hormônios, de glândulas, de membros, de água, muita água, né? E que se hidratar não é tomar Coca-Cola, se hidratar não é tomar o suco, se hidratar é água. Água. Eu não gosto de água, eu não entendo, não entra na minha cabeça alguém não gostar de água. Mas existe, gente, a minha mãe não gosta de água. É verdade, a sua mãe não gostava de água. Lembra que a minha mãe falava que a água era para de água. Não gosta até hoje de água. Então, e ela está com a saúde péssima, né? Porque ela foi acometida pelo mal de Parkinson e ela precisa de hidratação, então está uma briga. E não tem jeito porque ninguém muda uma mentalidade que está com 85 anos, né? Então a gente já não muda, por agora isso não que muda. tem que mudar desde cedo, né? Então teria que ter começado lá atrás. E me admira porque ela está com 85 anos, na idade dela, quando ela era criança e adolescente, não tinha refrigerante, não tinha suco na mesa, só água. Mas eu acho que ela não deve gostar de água agora. Eu acho que sim, pode escolher. Pode escolher. O excesso de escolha faz isso também, não faz? Não, então, lógico, que agora você tem milhões de coisas para se comer, para se beber. Então, mas o que eu queria falar, no bloco anterior, que assim, a gente não pode tirar o prazer de comer da gente, porque comer é muito bom. É um prazer. É um prazer. Então, o que você falou, uma moeda de troca, não. O comer é um prazer, gente. Hoje, quando você sai com seus amigos, para onde você vai? Para o restaurante. Para uma pizzaria, mas era um restaurante. Domingo, você se reúne com a família em volta de uma mesa. Então, comer é um prazer e a gente não pode deixar isso de lado. Quem está fazendo dieta não come. Gente, de jeito nenhum. Tem que comer direito, mas tem que comer. Você não é radical, mas Não isso, sou. gente, a gente está brincando muito aqui, mas ela não é nem quando ela conversa com as meninas. Porque quando eu fiz químio, há 20 anos atrás, que não tinha André Guaçaloca na minha vida, não existia Instituto Neomama, eu aprendi que tinha determinadas horas do dia que eu não sabia se eu queria sentar, se eu queria deitar. Era geralmente entre 10 e 11 horas da manhã e era por volta das 4h30, 5 horas da tarde. Dá um negócio. Se eu disser para você é um mal-estar, não é. Se eu disser para você é um enjoo, não é. Eu não sei te definir, mas é uma coisa que está mexendo no teu organismo todo. Gente, era tomar um pouco de Coca-Cola estupidamente gelada, que dava parecia que alguém tinha apagado aquilo de dentro de mim. Lógico que com isso vem os gases, mas vinha um ânimo, vinha um reavivamento de dentro para fora, que é fato. E às vezes a gente vê uma radicalidade quando a gente ouve falar de dieta para paciente com câncer, que assusta um pouco. É muito complicado. Não coma açúcar. Não. Primeiro que tem um mito do açúcar que é um absurdo, que inventaram e agora ninguém quer comer açúcar. O que acontece? Você está mal da químio, vomita, você não come açúcar, você não tem energia, você desmaia. Simples assim. Então, a gente não pode ser radical de jeito nenhum. E depois você tem que olhar o lado emocional da paciente, né? Com certeza. Assim, eu falo, quer tomar Coca-Cola, toma, mas depois não vem aqui falar pra mim que ficou com dor de barriga e com cólica. É lógico, porque dá. Não é? Naquele momento, ela é Então, ótima. o que eu tento? Antes dela ficar mal, a gente tenta. Tem 1000 coisas para se fazer. E cada caso é um caso complicado, né? No câncer. Agora, quando você vê uma criança que está caminhando para a obesidade infantil, né? Que está indo, o que a mãe tem que observar
nessa criança, André, além do aumento do peso, Criança propriamente não é dito? meu foco, gente. Não é. Estou aqui, mas não é a minha especialidade. Eu sei disso. Mas sei. assim, o que a gente faz na verdade, eu já atendi. Quando eu trabalhava em consultório, eu atendi muita mãe. Levava a criança, né? E na verdade a consulta não era para a criança de jeito nenhum, era para a mãe. E a consulta, ela começa no supermercado. No elaborar o cardápio, fazer a lista de compra e ir no supermercado. Porque não adianta você falar que quer mudar. Eu cansei de encontrar paciente minha no supermercado muito engraçado, gente. Deve fugir Porque de você. saiu do consultório, a gente vai fazer compra, lógico. Eu encontrava com ela lá, escondi o carrinho. Porque, na verdade, a compra começa... A dieta não é dieta, a reeducação alimentar começa nas suas compras. Não adianta você querer comer salada, verdura, legume e fruta e comprar salgadinho, bala e chocolate de monte. E as bolachas recheadas, que você queria falar sobre elas. Que, pelo visto, elas são uma inimiga oculta sua. Então, bolacha recheada é muito gostoso, mas ela faz muito mal. É o que eu falei. Olhem os alimentos, ela é ultraprocessada. Os recheios dela são feitos de gordura trans. Então, ela é totalmente abolida de alimentação hoje, de criança para adulto, para qualquer um. Você pode ver em hospital, você nunca vai ver uma bolacha recheada de lanche. Tem as bolachas, lógico que a gente não pode ser radical ao ponto de não querer uma bolacha industrializada, porque você não vai fazer bolacha em casa e levar para o lanche, porque você também não pode esquecer da contaminação, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, mas bolacha recheada tá fora. O recheio dela faz muito mal. Ele é ultraprocessado. Quando a gente vê que a mãe trocou o refrigerante pelo suco, é outro problema. então, vamos conversar sobre suco, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que esclarecer alguns detalhes. Qual é melhor? É o suco que você vai, espreme a laranja ou a fruta, ou bate no liquidificador e manda para a escola, Sim. Mas você tem que consumir em 10 minutos depois dele feito? Nem assim. Eu não sei agora, mas eu acredito que a maioria das escolas tem a geladeira. Tá, então deixando na geladeira... Umas 3 horinhas, 2 horas, 3 horas, aguenta bem. Aguenta. Agora... Dá trabalho fazer suco, gente, mas tem que fazer. Agora, como que você... O problema do suco é aquela coisa que eu falei. Quanto mais você lê o rótulo, você consegue fazer um suco de caixinha, que é super comum na sua casa. Você vai conseguir pôr acidulante, flavorizante? Não vai. Então, ele não é natural. Não, se o nosso suco estraga E fora da geladeira... Dos sucos, ele é 50% néctar, que é a fruta, 50% água, e o resto é açúcar puro. Então, você tem que aprender a ler o rótulo. Tudo que vem no rótulo, o primeiro ingrediente é o que mais tem dentro da embalagem. Normalmente, é o açúcar. Então, existem sucos que são muito bons, que é 100% fruta. Existe. Se for esse, dá para comprar, não tem problema. Tem uns excelentes em marcas no mercado maravilhosos, que você pode comprar e dar para o seu filho tomar. Mas se for aqueles que tem os conservantes, não dá. Se for aquelas caixinhas Tetra Pak, tem que olhar. Não, tem caixinha Tetra Pak boa. E tem caixinha que não é. Geralmente está escrito 100% fruta. Aí quando tá 100% fruta, tudo não ok. Não tem problema, porque você vai olhar lá, só fruta, o ingrediente está escrito. Você tem que ter o hábito de ler o rótulo do alimento. Que é uma coisa que nós não temos. Não temos. Bom, se a maioria não lê nem a data de validade... Se o seu filho está acostumado a tomar água em casa, e também ele não precisa comer e beber líquido. Se ele está com o hábito se ele tem esse hábito de tomar água em casa, ele não precisa necessariamente ter suco. Ele vai ter a frutinha que ele gosta, um bolo. Um bolo é uma excelente lanche. Opção. Uma excelente opção, um bolo feito em casa. De laranja, de fubá, eventualmente de chocolate. Mas de cenoura, pode ser? De cenoura, excelente. Você faz o bolo, põe um dia, vai um bolo, uma banana. Tem que ser fruta também fácil de comer, né? Você não vai colocar uma fruta complicada ali, né? Que a massa, uma jaca. Uma jaca. Banana, maçã, pera e, pelo amor de Deus, inteira, né? Você não vai pôr a maçã cortada lá que vai ficar preta. Seu filho nunca mais come maçã, desculpa. Mas
Andréia, quando a gente vê uma lancheira com o suco, e a gente viu que o suco veio de casa e tal, ele vai ficar na geladeira. Se ele não ficar na geladeira, Andréia, essa criança ela pode ter algum problema gastrointestinal? O problema não, porque a fruta ela é muito difícil, porque no máximo 2 horas, né? Não vai ficar mais que isso. Não fica mais que isso. Mas a fruta não é um alimento proteico, então ela não é assim altamente que contamina. Mas eu acho que eu ainda prefiro que ele fique na geladeira, certo? Um bom alimento também é o iogurte para dar para o seu filho. Que também precisa da Só geladeira. que ele precisa da geladeira, esse não tem jeito. Então, vai da escola. Se não tiver jeito, gente, manda fruta, manda um sanduíche natural para ele, sem gordura, pelo amor de Deus. E ele toma água. Tem diferença do pão que essa mãe vai optar por fazer? Então, também entramos na classificação. Todo mundo vai falar, mas os pães que hoje a gente falava, o light, das marcas famosas, eles têm muito conservante. Então hoje, o que é melhor? Um pão integral de saquinho ou uma média integral de padaria? É a média. A média ainda ganha. Não tem a dúvida. Ela ganha de 10-0, porque ela não tem o conservante que o que é aquele pão que dura dias e dias e dias. Como, gente, ele dura 10 dias. Então ele tem. Olha o rótulo. Tudo olhando o rótulo. Gente, dá trabalho, mas tem que ser. O que não dá trabalho na vida? Ainda mais quando a gente está falando de pessoas que dependem da gente, dependem da nossa atitude para poder ter um futuro com mais qualidade, a gente tem que fazer a nossa parte sim e convencer. Mulher sabe convencer, então use o seu poder de persuasão para poder fazer com que essa criança tome o seu lanche bonitinho. A gente volta já já com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. De volta com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida. Eu gostaria de começar esse bloco agradecendo aos nossos patrocinadores, a Clínica Multimagem, Ozan, Cicobi Animais, agradecer Vila Vera, que me veste, Cláudio Piovezana, RC Soluções, Olímpica Piscinas, agradecer a Anitta Cosméticos, agradecer a todo mundo e pedir que nós estamos em fevereiro, que você adquira o nosso calendário 2020 do Instituto Neumão. É um calendário que ficou muito bonito e você pode adquirir aqui no Instituto. Você pode ligar para cá, você pode procurar uma das musas do calendário e entrar em contato ou através das nossas redes sociais e também pelo telefone 99706-7665 e comprar o seu calendário. Você vai estar nos ajudando e você está levando desta vez 36 exemplos para casa de mulheres que lutaram muito, que comeram certo, outras nem tanto, mas que sobreviveram ao câncer de mama. Isso é muito bom. É muito bom a gente ter exemplos na vida, a gente precisa de exemplos, né? Nós estamos gravando hoje, no dia 5 de fevereiro, nós estamos gravando no dia da mamografia. Hoje é o Dia Nacional da Mamografia e é um exame fundamental para diagnóstico precoce, para detecção precoce do câncer de mama. O câncer de mama, ele não tem prevenção, ele tem detecção precoce. Então a mamografia ela é fundamental, ela está dentro dos exames de rotina que você precisa ter, mesmo que seja depois dos 40 anos. Nós temos uma lei que foi ainda o Lula, quando era presidente, por incrível que pareça, né? Ele assinou, instituiu essa lei, que acabou saindo em 29 de abril de 2010, é a Lei 11.664, que dá à mulher o direito de toda mulher acima dos 40 anos fazer anualmente a sua mamografia. E como tropeço do caminho, porque todos sempre tem, veio o Instituto Nacional de Câncer e fala que as mulheres que devem fazer mamografia são as mulheres entre 50 e 69 anos, porque é a faixa predominante de casos de câncer de mama.
Então eu sempre falo, e todo Outubro Rosa é a mesma briga e sempre é a mesma história, o que eu falo, né? O que a gente fala para as mulheres abaixo dos 50 anos, que a gente tem tantas, né? Abaixo dos 40, olha, abaixo dos 30. Nos últimos tempos elas são, cada vez eu pego paciente mais jovem aqui. Não é verdade? É verdade. E que a gente fala para elas, olha, desculpe, mas você tem um nódulo, você vai ter que correr muito atrás da bola, sabe, para poder fazer a sua mamografia, porque o INCA, ele determinou que a lei não vai ser cumprida. E aí é um tal de derruba a portaria e vai e faz de novo. Eu sou uma pessoa muito refratária em relação a colocar novas leis. Então eu quero, nesse espaço de tempo, conscientizar vocês que tem gente que me critica porque eu não gosto de mais leis sendo colocadas no papel, sendo aprovadas. Acontece o seguinte, gente, eu chego para um deputado, eu chego para um senador, eu chego para alguém de lá de cima e falo assim, olha, eu quero que você faça uma lei por causa disso, aí o cara vai e aprova essa lei, consegue aprovação, o presidente assina, fica tudo certinho. E aí, como é que vai ser? Então, recentemente, não tão recentemente, a gente teve a lei dos 60 dias. O que é a lei dos 60 dias de uma maneira resumida? Quando você é diagnosticado, você tem 60 dias ou para fazer cirurgia, ou para começar químio, ou para começar radioterapia. Certo? É lei. Só que soltou, e aí o problema é do Estado, o problema é do município, o problema é de todo mundo. Eu não sei se vocês viram o Fantástico, acho que não foi nesse domingo, foi no outro domingo. O Fantástico mostrou o Hospital Adenora Bello de Maranhão. Eu conheço o pessoal que dirige o hospital, eu conheço a Alice, que é a presidente da Rede Feminina do Maranhão, e que a Adenora Bello é a avó dela, ela trabalha dentro do hospital. A fila de espera, há um tempinho atrás, para a radioterapia era de 5 anos, que era o único aparelho no Maranhão, olha o tamanho do Maranhão. Agora, mostraram que ia ter um acelerador linear, na semana passada realmente começou a funcionar, ficaram todos felizes, porque a fila de 1 ano passou para 10 meses. Então, como que me solta uma lei se você não tem instrumento, se você não ofereceu o suporte para aquele hospital ou para mais hospitais fazerem parte dessa rede que tem que se formar em prol dos pacientes, não somente os oncológicos, né? Imagina um paciente com câncer de mama que precisa começar a radioterapia 60, no máximo 90 dias, terminando a químio ou concomitante à químio, e esperar 10 meses. Imagine um câncer no cérebro, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer mais agressivo que precisa fazer a químio junto com a rádio. Vai esperar 10 meses, então, para começar tudo isso, ou para começa antes a químio, para depois fazer a rádio. Não dá. Então, agora, no ano passado, veio a lei dos 30 dias. Olha que beleza, né? O que é a lei dos 30 dias, gente? Se eu tenho um caroço e eu entro num consultório médico, a partir do momento que eu botei o pé lá dentro, eu tenho 30 dias para receber meu diagnóstico. Legal, né? Nossa. Vê se isso vai acontecer. Gente, em muitas situações, nem no particular esse diagnóstico pode chegar. Tudo vai depender do local, das vias de acesso, da disponibilidade. Tem lugar que não tem agulha para fazer biópsia, tem lugar que não tem mamógrafo, tem lugar que não tem ressonância para complementar o exame de imagem que foi feito. Tem lugar que não tem médico. Tem lugar que não tem médico, exatamente isso. Aí o paciente entra com caroço, seja lá onde for, e ele fala, olha, eu entrei aqui, eu tenho 30 dias para receber meu diagnóstico. Tá bom, só que a pessoa vai esperar 90 dias para ir na consulta. Então me arrepia muito esse excesso de lei, porque cria no paciente uma expectativa que nunca vai ser correspondida. E não é que eu sou uma derrotista, pelo contrário, não sou. Tanto que corro atrás da bola todo dia. É porque eu tenho muito medo e tenho muita pena da expectativa que você gera num paciente que está precisando de um diagnóstico e que vai precisar enfrentar um tratamento, demorar às vezes 1 ano, 1 ano e meio para poder começar todo o processo. Mas a lei está lá. Aí eles falam assim, mas tem a lei. Tem a lei, mas o senhor por acaso abriu mais ambulatório? Existem CACONs, que são centros de alta complexidade em oncologia, ou UNACOM, que não
às vezes faz só químio, não faz radioterapia. Existem centros de oncologia, onde é que eles estão? Perto de quantos? De quantas cidades, de quantas regiões? Está tudo tão mal distribuído no nosso país, não dá para a gente acreditar que leis vão favorecer e vão resolver o problema do paciente oncológico. Isso não vai acontecer. Então, quando vocês me verem falando que eu não gosto que façam mais leis, é exatamente por causa disso. É que às vezes vocês ficam sabendo e aí acende um raio de luz assim, nossa, resolveu o problema. Agora eu tenho um caroço, porque agora se alguém descobrir um caroço na minha família, eu já sei que em 30 dias ele tem que estar com o diagnóstico. Isso não vai acontecer, isso vai ser tão raro de acontecer. Então, não é um desânimo e não é um desencorajamento que eu estou fazendo. É para que você tenha os pés no chão daquilo que o teu governo, a nível estadual, a nível municipal, pode fazer. E aquilo que pode fazer a mais tem que cobrar sim. Tem que cobrar sim. Não pode ficar fechando aparelho de radioterapia para ir, setor de radioterapia para ir, porque a gente precisa que abra. Abra e tenha gente competente para trabalhar, para poder os pacientes serem atendidos e não passar por uma espera de 1 ano para poder iniciar uma radioterapia. Isso é Brasil. Os vários Brasis dentro do Brasil. E hoje, que é o dia da mamografia, eu quero falar para você não deixar de fazer a sua, para você não deixar nunca a sua saúde de lado, para que você olhe com carinho para você. O teu futuro, o futuro da tua família, depende também da tua saúde. Não adianta você cuidar dos outros e não se cuidar. Você precisa, sim, estar em dia com tudo para você poder ajudar. Senão, não tem ajuda. Mas, Gilze, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Desde que a mulher ela tem que começar a fazer mamografia com que idade, exatamente? Isso, às vezes, cada um fala uma coisa. Então, vamos supor, eu tive câncer de mama com 38 anos. Então, todas as mulheres da minha família, elas têm que começar a fazer mamografia ou, se for abaixo dos 30 anos, 35 anos, fazer ultrassom a partir dos 28 anos. É 10 anos abaixo da mulher mais jovem da família. Então, vamos supor, você tem uma família com diversos casos. Tem uma tia de 50, uma tia de 70. Qual foi a mulher mais jovem? A de 50, foi a minha tia de 50 anos. Então, todas as mulheres a partir dos 40 têm que fazer o rastreio. Então, sempre 10... mas agora surgiu o caso de uma prima minha, ela tem 42 anos. Então, todas as mulheres a partir dos 32 têm que começar. É mamografia e ultrassom. Mamografia e ultrassom. A mamografia... É bom você esclarecer isso, porque gera uma dúvida enorme. Muito. A mamografia, ela faz diagnóstico precoce. Ela consegue pegar o câncer in situ, que é a poeirinha do câncer, quando ele nem é nódulo, quando são microcalcificações se agrupando. O ultrassom, ele já não tem essa propriedade. Porém, o ultrassom, ele faz uma leitura melhor em mamas jovens, enquanto que a mamografia, ela tem uma maior dificuldade. Porque conforme a gente vai amadurecendo, o nosso tecido bonito, né, durinho e tal, ele vai sendo substituído por gordura. Quanto mais gordura, melhor o resultado da mamografia. Mas o ultrassom, ele vê melhor essa mama quando ela é bonitona, mas ele não consegue ver microcalcificação. Então tem que ficar atenta. Se você tem um histórico familiar importante, ter um mastologista para fazer o seu acompanhamento para poder dar tudo certo na sua vida, tá bom? A gente volta já já com o 4º e último bloco do programa Um Toque pela Vida, falando de lancheira. Você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. De volta com o 4º e último bloco do programa Um Toque pela Vida. Estou conversando hoje com a Andréa Guaçaloca, nutricionista aqui do Instituto Neomama, e que nós estamos falando sobre lancheiras, né? Como é que fazer com essa criançada que está começando a levar lancheira e com os lanches de cantina. Então agora ela vai dar alguns exemplos de como montar uma lancheira, né? Tirando da lancheira da sexta-feira, que é aquela lancheira mais pé na jaca, né? Que é o dia do brinquedo, ainda mais para as crianças pequenas, é o dia do brinquedo, é o dia que leva chocolate, é o dia que tem piquenique, é o dia do lanche comunitário, né? O lanche
que eles fazem todos juntos, então aí é o dia que é permitido eles brincarem bastante até com a alimentação. Mas como é que essa mãe que está nos assistindo ouviu dizer do suco? O suco, ela tem que ler o rótulo para ver se está escrito que é 100% fruta. Então, é assim. O básico, o que você tem que ter sempre numa lancheira? Primeiro, a higiene dela, gente. Nossa, não vai esquecer. Lancheira é uma coisa que fica suja, fica fedida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, nunca esquecer de limpar a lancheira e lavar. Diariamente. Ela tem que ser do material bom e fácil de lavar. Porque tem umas que são de paninho, não dá, gente, porque eles sujam. Eles vão esbarrar no chão, eles vão derrubar alguma coisa e vai criando um foco de contaminação enorme ali. Então, primeira coisa, mantenha a higiene da sua lancheira e da garrafinha muito limpa, tá bom? É fundamental. Segundo, ela tem que ter sempre o quê? Sempre um carboidrato, né? Uma coisa para dar energia para o seu filho, porque a criança que ela não come bem, ela com certeza ela vai ficar irritada, ela vai ter dor de cabeça, ela não vai prestar atenção na aula, ela vai brigar com os amiguinhos. Você já ficou com fome? Pensa bem. Quem fica com fome fica de mau humor. É eu que sou uma taurina não sei ficar com fome. É verdade. Tem que juntar com o Gabriel, você. Quem conhece sabe. Então, como que tem que ser o lanche? Sempre um suquinho ou água, é o que eu falei. Não precisa nem pôr o líquido. Se tiver uma fruta, duas frutas, pode até fazer palitinho de fruta. Vocês já viram? Fica bem legal. Já vi. Um espetinho de fruta, vai um morango, uma uva, morango e uva. Banana não dá, nem a maçã, porque ela vai ficar preta. Mas aquelas frutas que não oxidam, que não ficam pretas, elas ficam bem legais. Ou um bolo, ou um sanduíche com queijo, mas queijo sem ser gordo, vai um cream cheese, um requeijão. Não usem embutidos, pelo amor de Deus. Façam o patê em casa, como eu já falei, pode ser então. Vamos lá. Um líquido limpo, um suco, pelo amor de Deus, 100% fruta, quanto menos açúcar, melhor. Suco de pó não existe, porque fruta nunca vai ser em pó, né? Não existe. Então, esquece. Então, aqueles suquinhos de pó não pode. Então, olhem o rótulo da caixinha e leiam. Se for 100% fruta, sem problema nenhum. Mas sempre procure, ainda mais no verão, gente. Imagina tomar suco quente. Então, peça para ir para a geladeira, porque não dá. Ou, se não tiver o sanduíche, um bolo sem recheio, bolo sem calda, bolo de fubá, bolo de limão, bolo de laranja, bolo de cenoura. É basicamente isso, não precisa bolacha. Se você um dia, eventualmente, quiser comprar uma bolacha, não compre com recheio, sempre bolacha natural. As rosquinhas, elas são válidas? Elas são com gordura trans, a maioria. A maioria tem gordura trans. Tudo que é gostoso tem gordura trans. Tudo que faz crack tem gordura. Então, você pode fazer em casa, porque aí você vai fazer com uma manteiga, uma coisa mais saudável. Gente, dá trabalho, mas uma coisa que também a gente tem que levar em consideração. Tudo que você faz em casa é muito mais barato. Você pode fazer no final do mês a conta. É mais barato você dar fruta, legume, verdura e coisas feitas em casa para o seu filho do que coisa industrializada. Muita gente não pensa nisso, mas é real. Isso de fato não tenha dúvida. Então, além de tudo, pense no seu bolso. E tenha boa vontade. Dá trabalho? Dá, mas gente, vai fazer o quê? As mães trabalham. Mas todo mundo trabalha. Mas comer bem, todo mundo tem que comer. Iogurte também é permitido? Iogurte é permitido. Ele tem, a maioria, você pode olhar, é sempre leite fermentado. Não tem, a maioria não tem conservante. Tem que olhar lá atrás, mas não tem. Tem uns que não tem. Se tiver que adoçar um suco feito em casa, então, açúcar ou adoçante? Coisa, aprenda o seu filho desde pequeno a não colocar açúcar, porque ele vai aprender a comer com o doce da fruta. Sempre faça um suco de fruta doce, por exemplo. Se você pegar uma manga extremamente madura e bater, dificilmente você vai precisar colocar açúcar dentro dela. É verdade. Então, hábitos a gente cria. Quando você tem um hábito de não comer coisa doce, quando você coloca açúcar, a criança às vezes nem quer comer, de tão doce que fica ali. Eu não sou radical, veja bem. Não é nem mesmo. existe o pé na jaca. Você está com vontade de comer, vai lá e come. Porque é muito, assim, eu já peguei paciente que engana mesmo. Porque ele está tão louco para comer aquilo
que se ele não comer, ele não dorme. Então, pelo amor de Deus, vai lá e come um quadradinho. Mas ele tem que estar ciente do que ele tem que fazer. A criança não, é a gente que vai ensinar. O que é melhor? O light, o zero, essas opções que existem no mercado, para a criança isso se aplica? Se aplica se ela tiver alguma patologia, de repente se ela for diabética, se ela tiver intolerância a alguma, a lactose, a glúten, aí se aplica. Se não, quanto mais natural, porque assim, todo adoçante, ele é químico. Você faz adoçante em casa? Não. O que você pode fazer para adoçar um suco, se precisar, você pode usar mel. Um açúcar mascavo, que é um pouquinho menos refinado do que o branco. Mas, eventualmente, se não tiver, põe lá um pouquinho, mas põe um pouquinho. Só para ele não quebrar o amargo, vai da limonada. Uma limonada com mel. E o refrigerante, se ele for tomar, ele pode tomar o zero? Se ele não for diabético, o refrigerante ele faz mal de qualquer jeito. Tanto o zero como o outro. Porque ele tem gás, ele tem milhões de aditivos ali que não vão fazer bem. Então... Tanto faz. É o estrago é o mesmo. O estrago é quase o mesmo. Só que o zero não tem caloria, o outro tem. E diante da cantina? Então, hoje em dia, existem leis. Aqui em Santos tem uma lei que a cantina tem que ser saudável. É difícil você arrachar uma cantina que venda porcaria. É. Tem lei agora. É uma lei que saiu faz muito tempo. Eu não estou um pouco por fora da data, mas existe. Então, não se vende mais salgadinho, coisas fritura, sempre assado. Os sucos acho que tem naturais. E refrigerante acho que muitas já não tem. Porque a maioria das escolas hoje, elas têm nutricionista. Então, existe o controle maior. E tem muita escola que é período integral, então, com certeza, as alimentações são muito mais saudáveis. A escola municipal de Santos é bem saudável. A escola municipal? A merenda escolar de Santos, ela é boa. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho algumas amigas que são nutricionistas e eu converso. Inclusive, eu tenho uma paciente aqui do Instituto que ela é merendeira. E ela fica me contando, e é bem legal. Ela me conta cada coisa muito legal. Não, de receita de verdura, elas fazem suco de fruta natural, e a prefeitura. Quer dizer, a criança já aprende desde pequenininha. E não vai dar trabalho futuramente na hora da escolha do prato, né? Porque vai acabar comendo de tudo. Agora, quando eles começam, André, existe, para quem está nos assistindo, para que a gente encerre esse programa de uma maneira legal para quem tem aquele filho que está na faixa dos seus 11, 12 anos, que a mãe está mandando o lanche certo. E ele está fazendo errado. E ele faz errado, ele sai com os amigos e o fast food dança legal. Então, é muito difícil com 11, 12 anos você proibir um fast food. Então, você tem que fazer o dia a dia dele ser saudável para ele poder comer o fast food quando ele quiser. Então, porque proibir não adianta, gente, porque ele vai comer de qualquer jeito. Então, é o que eu falei, não existe pé na jaca mais, existe você se conscientizar. Que hoje eu estou comendo bem, então eu vou poder comer de vez em quando meu fast food. É difícil, mas é com conversa. Você pode muito bem pela vaidade deles, que já começa a florar. A atividade física, gente, é fundamental para você comer bem. Por quê? Você fazendo atividade física, você tem fome e quando você vê um prato saudável, você vai lá e come. Mas tem que ter em casa. Não adianta fazer seu filho se matar de fazer exercício e chegar em casa e ter um monte de porcaria. Então, você tem que se conscientizar. Não tem jeito. Se ele estiver na escola, com certeza vai ter uma comida boa. Prestar atenção. A fome faz você comer qualquer coisa. A fome é uma inimiga voraz. Que você traz dentro de si, ela é íntima demais. E tem gente que faz loucura e fica insuportável quando está com fome. Isso é verdade. É verdade. Eu sou uma delas. Isso é verdade. Não, minha filha também. Minha filha meu Deus do céu, quando ela começa com a irritação, todo mundo já põe alguma coisa na frente dela para ela comer. Porque fica intratável. E a melhor coisa, independente de qualquer brincadeira, é você fazer o teu máximo para que essa criança consiga reeducar aquilo que o mundo deseduca, né? O mundo já tira do trilho toda hora, em todas as esferas, inclusive no alimentar. Trilha, mas eu tô achando que a gente está comendo por um Tá melhorando. Tá gente. melhorando. Vamos combinar que tá melhorando. Você não vê propagandas de tantas coisas assim
processados. Você vê muita propaganda de alimentação saudável, tem. Não, isso agora tem, e também com a implementação de muitas dietas veganas, vegetarianas, né? A gente tem, eu não sei dizer, sinceramente, até que ponto que tem tanta, né, intolerância ao glúten, tanta intolerância à lactose, porque eu nunca vi tanta. Né? Na minha época não tinha. Eu particularmente só trato um paciente com intolerâncias e me o exame. Não adianta que comprove, né? Porque hoje eu estudaria uns 3 programas da GIS pra gente conversar aqui. Né? Porque mas, a gente precisa conversar sobre isso. Os leites que não são leite, gente. Só é leite o que vem da glândula mamária, de qualquer bicho, de qualquer ser vivo. No caso, nós tem o leite humano e tem o leite de vaca. Agora, leite de arroz não existe. Pois é, então... é extrato vegetal. Começa... É muito complicado. Isso não adianta os veganos virem falar que é leite, porque não é. Gente, a gente está falando de coisas que estão escritas, científicas. Exato. E contra a ciência comprovada, não estou indo contra, pelo amor de Deus, não é isso. É que existe, você tem que ter parâmetros. Eu aceito a pessoa ser vegetariana, lógico, a gente tem que aceitar cada um do jeito que ele é. Agora não vem dizer que todo mundo agora tem intolerância à lactose. Você tem que saber se você tem. É porque é assustador o número de pessoas muito. que estão se manifestando como tendo intolerância. Algumas a gente nota que mudou a alimentação, mudou o aspecto físico, alguns outros sintomas, elas relatam, mas a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes o modismo nos induz a pensar e a somatizar sintomas que não fazem parte na realidade do nosso dia a dia. Vamos tomar cuidado, né? Vamos fazer a nossa vida valer a pena, vamos ser felizes, comendo de vez em quando uma porcaria, mas sempre valorizando muito a comida boa. Andréa, obrigada, viu como não custou nada? Agora ela vai vir outra hora pra gente conversar de outra coisa. Muito obrigada, viu? Olha, ela tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Ela vai ver o que ela vai fazer. Para você que nos assistiu, muito obrigada. Hoje gravamos aqui no Instituto Neumama. Obrigada, PR. Obrigada a você que sempre nos assiste e que tem um carinho tão grande com o programa Um Toque pela Vida. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.